O Flamengo se sobressai como o líder destacado do Campeonato Brasileiro e encara uma semana que promete fortes emoções. Na quarta-feira, a equipe tem um compromisso crucial. O primeiro confronto nas oitavas de final da Libertadores da América contra o Internacional. No fim de semana, os dois clubes voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Logo depois, haverá novamente um embate com o Internacional para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Trata-se de uma sequência desgastante, tanto física quanto mentalmente, e que pode definir o rumo da temporada rubro-negra. Hoje, o torcedor pode se orgulhar da posição de liderança, mas sabe que o desafio de manter esse posto será cada vez maior. No cenário geral do campeonato, um dos jogos que mais chamaram atenção foi entre Santos e Cruzeiro. A partida começou com o Cruzeiro em vantagem, explorando bem os espaços e aproveitando erros defensivos do adversário. O time mineiro parecia controlar as ações, mas o Santos mostrou espírito de reação, com muita intensidade, empatou ainda no primeiro tempo e voltou para a etapa final com postura agressiva. A virada veio com jogadas rápidas pelas laterais e a imposição física no ataque. A vitória santista não só surpreendeu pela forma como foi construída, mas também colocou pressão extra nos concorrentes diretos na tabela. O resultado deixou claro que o Peixe, mesmo vivendo altos e baixos, tem força para complicar a vida de qualquer adversário. Outro momento marcante da rodada foi a polêmica envolvendo o Palmeiras e o Ceará. O jogo seguia equilibrado quando o árbitro assinalou um pênalti questionável a favor da equipe paulista. A decisão gerou protestos intensos por parte dos jogadores e da comissão técnica do Ceará, além de inflamar as redes sociais. Nas imagens, muitos torcedores e comentaristas apontaram que o contato teria sido mínimo, insuficiente para justificar a marcação. O lance reacendeu o debate sobre a qualidade da arbitragem no Brasil e o uso do VAR, que, mesmo com acesso a múltiplas câmeras e ângulos, ainda não consegue eliminar a sensação de injustiça. É evidente que a arbitragem brasileira precisa evoluir e a pressão para que erros assim não se repitam aumenta a cada rodada. Os pênaltis controversos a favor do Palmeiras já se tornaram pauta recorrente nas discussões esportivas, mas é precipitado afirmar que há favorecimento intencional. O fato é que em um campeonato tão equilibrado como o brasileiro, qualquer decisão equivocada pode alterar diretamente a briga pelo título e pela zona de classificação a Libertadores. O torcedor, independentemente do clube, deseja apenas que seu time não seja prejudicado por interpretações duvidosas. Hoje, o Flamengo, na 19ª rodada, soma 40 pontos em 18 jogos e ainda tem um confronto pendente contra o Sport, equipe que vive um momento delicado, quase estacionada na zona de rebaixamento e acumulando resultados negativos. Esse jogo atrasado pode se tornar uma grande oportunidade para o rubro-negro abrir uma vantagem ainda mais confortável na liderança. Caso conquiste a vitória, o time chegaria aos 43 pontos, consolidando-se como o principal candidato ao título e colocando pressão direta sobre seus perseguidores. O Cruzeiro, apesar de um início de temporada sólido, sentiu o impacto da derrota para o Santos. Com 37 pontos em 19 partidas, a equipe mineira precisa reagir rapidamente para não ver a diferença para o líder aumentar. Já o Palmeiras, com 36 pontos em 17 jogos, carrega a vantagem de ter 2 compromissos a menos. Se vencer ambos, pode assumir a vice-liderança e encurtar a distância para o Flamengo, mantendo a disputa acesa. A tabela, neste momento, está como um tabuleiro de xadrez. Cada jogo, cada ponto pode mudar o rumo da parte de cima do campeonato. E para o torcedor rubro-negro, existe ainda um ingrediente extra de esperança. A expectativa do retorno de Déa. Cruz na quarta-feira é tratada quase como uma contratação de peso em pleno meio de temporada. Seu talento e capacidade de decidir jogos importantes podem ser fundamentais nessa maratona de confrontos contra o Internacional e nas rodadas seguintes do Brasileirão. Depois da vitória no Maracanã, bastidores já apontavam que a comissão técnica faria de tudo para que ele estivesse 100% fisicamente.
priorizando trabalhos específicos e acompanhamento de perto. O elenco, que ganhou folga no domingo para aproveitar o Dia dos Pais, se reapresenta na manhã desta segunda-feira com o foco total nos próximos desafios. A nação rubro-negra, como de costume, promete transformar cada estádio em um caldeirão, empurrando o time e criando um clima que intimida qualquer adversário. São dias decisivos e o que vier nesta sequência pode não apenas manter o Flamengo na liderança, mas também marcar um capítulo memorável na história recente do clube. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Após a pausa no domingo, em comemoração ao Dia dos Pais, o Flamengo se reapresenta na manhã desta segunda-feira com foco total no confronto contra o Internacional, marcado para quarta-feira. Será o primeiro capítulo dessa série de 3. Duelos praticamente consecutivos entre as equipes, 2 pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro. É o tipo de sequência que exige concentração máxima, inteligência tática e, claro, o apoio incondicional da torcida. E quando se fala em torcida rubro-negra no Maracanã, não há dúvida. Independentemente de a partida começar às 7 da noite ou às 9h30, a presença de mais de 45 mil torcedores é praticamente garantida. O Maracanã cheio não é apenas um fator estético, é uma arma. A pressão sonora, o clima de decisão, o incentivo constante. Tudo isso cria um ambiente que favorece o Flamengo e intimida o adversário. Nesse cenário, cresce também a expectativa em torno de De La Cruz. É fato que o uruguaio convive com um histórico de lesões que preocupa, e não são poucos os comentários questionando sua condição física. No entanto, mesmo com esses problemas, seu talento é inegável. Se um jogador como ele não tiver condições de atuar ao menos 45 minutos em um jogo de Libertadores, é sinal de que algo está muito errado. E eu não acredito que esse seja o caso. Ainda que precise de mais tempo para alcançar o auge físico, a simples presença de De La Cruz no banco de reservas já muda a dinâmica do jogo. Em uma partida equilibrada, ele pode entrar e decidir. A necessidade de seu retorno se intensifica diante da situação atual do elenco. No último fim de semana, o Flamengo precisou recorrer a Alan e Hector Araújo, enquanto Jorginho e Pulgar ficaram de fora. Decisão que gerou críticas entre torcedores e comentaristas. Para alguns, havia a possibilidade de escalar Saul. Mas o próprio Felipe Luiz explicou que essa não é a função ideal dele. Contra o Internacional, cada detalhe conta e ter um meia de qualidade, capaz de quebrar linhas e criar jogadas, pode ser o diferencial. Do outro lado, o Internacional vive uma fase turbulenta. Além da crise técnica e tática, o clube enfrenta sérias dificuldades financeiras, com dívidas que se acumulam e incluem valores a serem pagos ao próprio Flamengo. Nos bastidores, problemas de gestão e conflitos internos se misturam a boatos sobre a vida pessoal de alguns jogadores. A insatisfação da torcida ficou evidente nos protestos recentes em frente ao Beira-Rio, com faixas e palavras de ordem contra a diretoria. No campo, a eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil aumentou a pressão, e o ambiente é de instabilidade. O desafio para o Flamengo é não subestimar o adversário, pois times em crise, muitas vezes, jogam como se não tivessem nada a perder. Enquanto isso, uma outra frente importante se desenrola nos bastidores rubro-negros: a renovação de contrato de Rossi. O goleiro já manifestou o desejo de permanecer e o Flamengo também quer a continuidade do camisa 17. Porém, paralelamente, é consenso que o clube precisa reforçar a posição. Contar apenas com Rossi e Matheus Cunha é arriscado, especialmente num calendário tão intenso. E aqui entra uma polêmica. Cunha já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro para a próxima temporada. Isso significa que, caso Rossi sofra uma lesão, o titular seria um jogador que, em tese, já está comprometido com outro clube. O torcedor não perdoa erros nessas circunstâncias e qualquer falha poderia ser interpretada como falta de foco. De acordo com o Cruzeiro, havia um acordo para a liberação imediata de Cunha,
mas o Flamengo teria voltado atrás, justificando que ainda não encontrou outro goleiro para substituí-lo. O pré-contrato, no entanto, garante que a partir de janeiro o arqueiro será do Clube Mineiro. Isso coloca pressão na diretoria para resolver essa situação o quanto antes. No mercado, um nome bastante comentado entre os torcedores, mas que agora está fora de alcance, é o de Carlos Miguel. O goleiro que despertava interesse no Flamengo está a caminho do Palmeiras em uma movimentação que muitos consideram um grande acerto do rival. Outro jogador observado é Breno dos Santos, que vem se destacando por sua regularidade e estilo de jogo. É um atleta admirado por José Botto, dirigente do Flamengo, mas até o momento não há confirmação de proposta oficial. Com tantos assuntos extracampo e decisões importantes para os próximos dias, a semana promete ser movimentada na Gávea. Mas, no fim das contas, tudo se resume ao que acontecerá dentro de campo. E é lá que o Flamengo pode escrever mais um capítulo importante nesta temporada. Com o apoio da nação, a recuperação de peças-chave e a chance de abrir vantagem ainda maior na liderança do Brasileirão, ao mesmo tempo em que luta por uma vaga nas quartas de final da Libertadores? Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O nome do goleiro Bento Matheus Krepski, atualmente no Al Nassr, desponta como opção de alto potencial para a meta rubro-negra. A diretoria valida a ideia com seriedade, enxergando no goleiro brasileiro uma alternativa que reúne técnica, experiência internacional e a capacidade de elevar o nível competitivo dentro do elenco. Bento construiu sua base no Atlético Paranaense, onde se destacou e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2021. Seu valor de mercado disparou quando se transferiu para o Al Nassr por cerca de 18 milhões de euros, a maior transação já registrada envolvendo um goleiro brasileiro. Essa negociação histórica atesta o prestígio que o atleta conquistou. Na temporada 2024-2025 da Liga Saudita, Bento atuou em todas as 34 rodadas do campeonato, acumulando mais de 3.000 minutos de jogo. Ele realizou 106 defesas e obteve 9 jogos sem sofrer gols, número que o coloca entre os melhores goleiros da competição. No ranking de partidas com a meta invicta, ficou atrás apenas de nomes como Coen Castilhos e Edouard Mendy, reforçando sua consistência. Além disso, mostrou qualidades técnicas como alta porcentagem de defesa, habilidade no domínio aéreo e leitura apurada do jogo. Fisicamente, Bento tem tudo. 1,90 m, reflexos ágeis, bom posicionamento e até entusiasmo para sair jogando, atributos que se alinham à filosofia moderna de valorização do goleiro como construtor de jogo. Seu estilo revela um sweeper-keeper, capaz de antecipar a ação e atuar como elemento de transição ofensiva. Essas características técnicas são muito valorizadas pelo departamento técnico do Flamengo. A relevância do jogador não se limita ao clube saudita. Ele também conquistou espaço na seleção brasileira, entrando em campo em amistosos contra seleções europeias como Inglaterra e Espanha. Esse desempenho reforça sua competência para lidar com ambientes de alta pressão e expectativas elevadas. Diante desse cenário, o Flamengo entende que investir em Bento seria investir no futuro. Carlos Rossi, atual titular, vive um momento de estabilidade, mas seu contrato chega ao fim em breve, e construir uma sucessão com um talento comprovado seria um movimento estratégico e inteligente. Bento seria uma aposta de médio e longo prazo, com capacidade para se firmar como protagonista dentro da área. Para a torcida, a imagem de um goleiro brasileiro, jovem e de presença segura, gera confiança. Bento já provou que pode atuar sob pressão, em competições decisivas e continua em fase de crescimento. Caso as conversas avancem para uma proposta concreta, o Flamengo teria em mãos um reforço que combina projeção esportiva, técnica, contemporânea e identificação com o estilo ofensivo do clube. Ingredientes essenciais para se transformar em referência de segurança e competitividade nos anos vindouros. Essas foram as notícias do Mengão.
Ficamos por aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.